A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o tema Perdido dentro da Igreja. É possível isso? Será que existem algumas pessoas que são membros da igreja, frequentam a igreja, são assíduas aos trabalhos da igreja e ainda estão perdidas? Se você quiser conferir esse tema, assista ao programa de hoje. Deus tem uma palavra e um desafio para o seu coração. E eu gostaria que você chamasse a sua família, quem sabe ligasse para os seus amigos e convidasse-os para receberem também da parte de Deus a mensagem de hoje. Deus tem algo muito especial para a sua vida. Confira conosco o programa de hoje. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com alegria que temos mais uma vez a presença do reverendo Alderir Souza de Matos, professor doutor em História da Igreja pelo Centro de Pós-Graduação André Jumper, da Universidade Presbiteriana Mackenzie e historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Seja bem-vindo mais uma vez, reverendo. Obrigado. Reverendo, hoje o nosso tema aqui vai ser ética. E o que vem a ser ética? Bom, a ética pode ser conceituada como a ciência dos valores, ou seja, aquelas coisas que são realmente importantes para a vida. Aquilo que numa linguagem tradicional nós chamamos também de virtudes, né? Ou seja, aqueles comportamentos, aquelas atitudes que servem de fundamento para as ações humanas e principalmente para a vida em coletividade. Então a ética trata dessas questões, ou seja, aquilo que é mais básico, que é mais importante, que é mais fundamental para os seres humanos, na medida em que eles procuram viver as suas vidas em sociedade e relacionar-se uns com os outros. É a ciência que procura discernir, então, quais são essas atitudes, esses valores e esses comportamentos que são mais propícios para uma vida saudável e para um bom relacionamento entre as pessoas, levando em conta os interesses não tanto simplesmente do indivíduo, mas também do grupo social, da coletividade. Recentemente eu estava conversando com uma professora lá da universidade e ela disse que travou uma discussão tinha sociólogos, filósofos, e cada um dizia que não, olha, você é muito ligado à igreja, então teólogo não deve discutir ética. Quem deve discutir ética é sociólogo, é filósofo. E quem é que deve discutir ética e qual a importância da discussão da ética e da ética na vida da sociedade brasileira? Essa discussão é antiga, ou seja, diferentes grupos, diferentes profissionais querem arrogar para si o direito quase que exclusivo de emitirem as suas opiniões a respeito desse assunto tão importante que é a ética. Tradicionalmente, a ética foi um campo de discussão dos teólogos e dos filósofos. E então, mais recentemente, outros grupos, pessoas que se dedicam a outros campos de estudo também estão fazendo incursões nessa área. Mas, evidentemente, a ética não pode ficar restrita a um só grupo. A justificativa que se usaria para sugerir que os teólogos não devem tratar de questões éticas é porque eles teriam posições pré-concebidas a respeito do assunto pelo fato de serem influenciados pelos seus pressupostos religiosos, teológicos. Agora a pergunta que se faz é a seguinte: e quem não tem pressuposições? Quem está livre de algum tipo de condicionamento? Então, se isso fosse uma exigência para que se tratasse de ética, ninguém poderia tratar a respeito de ética, ou seja, nós cairíamos no mais completo relativismo e ninguém teria nada a dizer a respeito desse assunto. Então, o fato de alguém ter pressuposições, ter já de antemão certos princípios, não impede que essa pessoa possa dar uma contribuição nessa discussão tão importante. Na verdade, quanto mais pessoas puderem estar envolvidas nessa discussão, mais salutar será isso para o bem da coletividade. E a ética é importante porque a ética tem a ver com aquelas coisas que tornam a vida digna,
com aquelas coisas que visam demonstrar o apreço pela vida, pelos relacionamentos, discernir aquelas coisas que são secundárias, que são dispensáveis, negociáveis, daquelas coisas que são tão importantes, tão essenciais e tão decisivas, que nós não podemos abrir mão delas. Então a ética nos ajuda a fazer essas distinções e a chegar àquilo que realmente importa mais. Reverendo, eu queria, encaminhando assim para o final da nossa entrevista, que o senhor destacasse quais são as questões éticas mais relevantes dos nossos dias. Bom, as questões éticas mais relevantes dos nossos dias são essas que nós vemos bastante nos meios de comunicação. Por exemplo, a bioética, ou seja, aquelas situações relacionadas com diferentes questões que envolvem a vida humana. Por exemplo, questões relacionadas com a concepção, o surgimento de uma nova vida. Por exemplo, o que fazer com embriões, as novas técnicas reprodutivas. Questões relacionadas também com o final da vida, como o problema da eutanásia. A prolongação artificial da vida, às vezes uma pessoa que tem uma doença incurável e que já não está mais consciente, está num estado de coma, mas que é mantida viva artificialmente através de aparelhos. Então, as famílias se debatem com essa dificuldade de manter aquela pessoa nessas condições indefinidamente ou desligar aqueles aparelhos. Questões relacionadas com a sexualidade, o aborto, o homossexualismo, são questões éticas muito candentes do nosso tempo. E a ética em certos segmentos da atividade humana, certas atividades profissionais, como é o caso da ética na política, ou no exercício de diferentes profissões. Então essas são algumas das áreas onde a discussão ética se torna extremamente relevante nos nossos dias. Como é um assunto extremamente relevante, certamente vamos voltar numa outra oportunidade, também discutindo mais uma vez a questão ética. E nós vamos a essa música e voltarmos logo após com a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. O Senhor Jesus Cristo foi o mestre por excelência, único, singular, incomparável, por algumas características que gostaria de aqui mencionar. Primeiro, ele foi o mestre por excelência pela grandeza incomparável dos temas que abordou. Segundo, por causa da excelência de seus métodos. E terceiro, por causa da sua autoridade absoluta.
Jesus Cristo foi o mestre das parábolas. Muitas vezes, ele usava figuras para ilustrar verdades profundas. Muitas vezes, através de algumas figuras, economizava palavras. Por exemplo, quando ele quis ensinar sobre humildade, ele não fez um grande discurso citando os luminares do saber humano. Ele pegou uma criança no colo e exemplificou o que é humildade. Quando ele estava falando sobre o poder do mal, ele não fez um discurso rebuscando os porões do submundo do crime. Ele disse que o mal é como um fermento que leveda toda a massa. Quando ele quis falar da influência da igreja, ele não fez um longo discurso, ele disse que nós, como igreja, somos como o sal da terra e como a luz do mundo. Em Lucas capítulo 15, Jesus Cristo vai contar aquilo que poderia ser chamado de a parábola mais sublime que Jesus contou, a parábola do filho pródigo. E nesta parábola, Jesus falou de um filho que estava perdido fora da igreja e de outro filho que estava perdido dentro da igreja. De um filho que se perdeu fora da casa do pai e de outro que estava perdido dentro da casa do pai. Aquele que saiu de casa, mergulhou nas sombras do pecado, atraído talvez pelo glamour do mundo, dissipando o seu dinheiro em festas, em dissoluções, até descobrir que o dinheiro não é tudo e que os amigos de interesse, de botecos e bares, estão sorrindo com você enquanto você tem dinheiro, enquanto você tem prestígio. Mas de repente, chegou a fome, a solidão, a necessidade. E esse moço passou a ter grandes necessidades, sendo empurrado para um chiqueiro, para cuidar de porcos, o que para o judeu era uma coisa pior do que a própria morte. Foi nesse momento que ele sentiu a dor da solidão, o vazio do estômago, a saudade da casa do pai. E ele pensou consigo, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi meu pai, pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O drama era saber se o pai o receberia de volta. Mas diz a Bíblia que estava ele ainda longe quando o seu pai o avistou e correndo o abraçou e o beijou e disse para ele que uma festa seria preparada. O cevado foi sacrificado, um banquete foi preparado, colocou roupas novas, sandálias novas, anel no dedo. Ele foi restaurado à condição de filho. E o pai disse mais tarde, esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Que coisa linda! O amor do pai, que recebe um filho rebelde, pródigo, recalcitrante, mas arrependido. Não cobra dele, não o acusa, não o esmaga, não o humilha, festeja a sua volta, celebra a sua volta e o restaura a bênção da mesa da comunhão. O doloroso nesse texto é aquele que estava perdido dentro da igreja, ou perdido dentro da casa do pai, o filho mais velho. Esse filho retrata aqueles que estão na igreja, que nunca foram para o mundo, que nunca se perderam nas drogas, que nunca entraram numa boate, que nunca se imiscuíram com a imoralidade, que nunca dissiparam seus bens, nem a sua vida, nem a sua saúde, vivendo dissolutamente, que viveram sempre uma vida regrada, aparentemente bonita, cumprindo os mandamentos, obedecendo a determinados ritos e cerimônias, sem jamais abandonar a igreja, a casa de Deus, mas por outro lado, mantendo um coração endurecido, legalista, fechado, hermeticamente impermeável à graça de Deus. Diz a Bíblia que quando o pródigo voltou e o pai mandou banquetear e festejar numa grande festa à sua volta, o filho mais velho retorna à casa e escuta música,
e vê a alegria e quer saber o que está acontecendo. Quando ele é informado que o seu irmão havia voltado, que o seu pai estava festejando a sua volta. Diz a Bíblia que esse filho mais velho recusa-se a entrar, a celebrar, a se alegrar também. E aqui eu queria pensar com você algumas marcas daqueles que estão perdidos dentro da igreja. Em primeiro lugar, os que estão perdidos dentro da igreja são aqueles que estão na casa do Pai, mas não têm intimidade com o Pai. Eles estão na igreja, mas eles não estão sintonizados com o coração amoroso de Deus. Eles estão na igreja, mas na verdade eles nunca descobriram o que é ter intimidade com Deus, se deleitar em Deus, ter prazer em Deus. A vida cristã para essas pessoas é uma rotina densa, pesada, é alguma coisa enfadonha, de trabalho, de muitas lides, de muitas atividades, mas sem nenhum deleite, sem nenhum prazer, sem nenhuma alegria, sem nenhuma comunhão com Deus. Aquele filho mais velho chegou a dizer: durante todos esses anos eu te sirvo, e tu nunca me deste sequer um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Note você que ele era filho, mas não vivia como filho. Ele era filho, mas agia como um escravo. Ele era filho, mas não usufruía aquilo que era do pai. Ele era filho, mas não desfrutava a honrada e abençoadora posição de filho. Quantas pessoas estão na igreja desse mesmo jeito? Não desfrutam as bênçãos da comunhão com o Pai. Não usufruem a riqueza da graça do Pai. Não têm prazer nas coisas do Pai, ou não sabem usufruir as coisas do Pai. Quantas pessoas que estão na igreja, mas vivem prisioneiras de um legalismo que os priva da graça de Deus. Para eles, ser crente é ter uma lista imensa de nãos, do que não pode, do que não deve. E é claro que a vida cristã tem o seu lado negativo. Você deve fazer morrer a sua natureza terrena. Há coisas que são ilícitas para um crente. Há lugares que são inconvenientes para um crente. Há práticas que não são lícitas para um crente. Mas, na verdade, a vida cristã não é coisas negativas apenas. Não são as coisas negativas apenas. Sobretudo, ser cristão é algo positivo. Daquilo que você é, do que você faz, em quem você se deleita. Ser cristão é a coisa mais fantástica deste mundo. É ser filho de Deus. É assentar-se à mesa com o Pai. É banquetear-se nesta mesa de finas iguarias, da graça de Deus, da palavra de Deus, da intimidade com Deus. É você viver gostosamente na presença de Deus. É você se alegrar na casa de Deus, de celebrar a Deus. Há muitas pessoas que só têm emoção quando assistem um jogo de futebol. Só pulam de alegria quando o seu time ganha, quando ele vence. Mas na casa de Deus não tem alegria, não tem prazer. Na presença de Deus, ele não exulta. A Bíblia diz que é na presença de Deus que tem plenitude de alegria. Quantos que estão perdidos dentro da casa de Deus? Segundo lugar, porque não apenas não têm comunhão com o Pai, mas estão na casa de Deus e não se alegram com a salvação dos pródigos. Deixa eu dizer para você, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, diante dos anjos de Deus. Os céus festejam quando um pecador se volta para Deus, quando alguém se reconcilia com Deus. E é maravilhoso quando a igreja, como família de Deus, pode também festejar. Você tem nos seus irmãos não um rival, não um competidor, mas um irmão, um membro da mesma família. Não importa se a vida que ele teve lá fora decepcionante, se ele gastou seus bens, seus haveres, sua saúde, sua vida, se ele voltou machucado, arrebentado, ferido, manchado, maculado, com a lama do chiqueiro do mundo. Ele voltou, é hora de celebrar, de festejar. O filho mais velho disse para o pai: este teu filho, não disse o meu irmão,
Não o considerou irmão. É alguém que está na igreja, mas não tem perdão. É alguém que está na igreja, mas não tem graça. É alguém que está na igreja, mas não se alegra com a restauração do caído. O pai o corrige. Diz, como nós não iríamos festejar este teu irmão? Note o que o pai diz. Não disse este meu filho, este teu irmão estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. O pai estabelece esse fato de que o pródigo que voltou é irmão e precisa ser recebido como irmão. Alguém que deve ser amado, que deve ser acolhido, que deve ser recebido, que deve ser perdoado. A igreja de Deus precisa ser a comunidade do perdão, da restauração, da cura, da nova chance, da nova oportunidade. O nosso Deus é o Deus da segunda chance. Talvez você quer ser mais duro, mais justo, mais santo do que o próprio Deus. Talvez você pense assim, bom, caiu comigo, não tem chance, errou comigo, não tem recuperação, mas o Deus a quem você serve é o Deus de toda a graça. É o Deus que não rejeita um coração quebrantado. É o Deus que não abandona o coração quebrado, que se volta para Ele arrependido, disposto a recomeçar uma nova caminhada. Note você que quem toma a iniciativa da reconciliação foi o próprio pai, que correu, que abraçou, que beijou, que deu roupa nova, sandália nova, anel novo, tudo novo. O nosso Deus é o Deus de toda graça, é o Deus de todo perdão, é o Deus que restaura a nossa sorte, é o Deus que nos dá a chance de recomeçar uma nova caminhada. Não importa se você caiu, se você pecou, se você ficou quebrado, se você passou tanto tempo lá fora, perdido no mundo. Se você voltar agora, o Deus Todo-Poderoso colocará em você vestes novas, lhe dará um coração novo, lhe dará roupas novas, e você será recebido e festejado como um filho de Deus, que Deus perdoa, porque Deus restaura. Agora, preste atenção, se você já é filho de Deus, não haja como o filho mais velho, que estava perdido, dentro da casa de Deus, na casa do Pai, porque não ama como o Pai ama, porque não recebe como o Pai recebe, porque não perdoa como o Pai perdoa, porque não acolhe como o Pai acolhe. Esta parábola termina de uma maneira impressionante. De que maneira termina? Termina com o pródigo que estava no mundo, mas se arrependeu dentro da casa do pai. E o filho mais velho, aquele que tinha servido o pai durante toda a sua vida, termina a parábola fora da casa do pai. Enquanto o perdido é achado, aquele que achava que estava na casa do pai, agora é que está perdido, está fora. Quem é você? Como você tem agido? Como tem sido a sua postura? Como tem sido a sua atitude? Eu espero em nome de Jesus que você não seja alguém como este irmão mais velho, que esteja perdido dentro da casa do Pai, que esteja perdido dentro da igreja. Examine a sua vida, examine o seu coração, certifique-se se de fato você já nasceu de novo, se você já é nova criatura, se você ama, porque a Bíblia diz que aquele que não ama ainda está nas trevas, aquele que não ama nunca viu a Deus. Você não pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê. Esse é um tempo de você reavaliar a sua vida, de você reavaliar a sua história, o seu coração, a sua experiência. E se você ainda está perdido, volte-se para Deus hoje mesmo, agora mesmo, porque Ele é rico em perdoar. Ele está pronto e desejoso que você entre na casa e festeje e celebre a festa da salvação. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. E onde você estiver, curva sua fronte, por favor. Eu quero interceder por você neste momento. Deus querido, obrigado pela Tua palavra. E obrigado por aqueles que nos assistem neste momento. Ó Deus, em nome de Jesus, toca este coração agora com o toque da Tua graça.
Aqueles que estão longe, Senhor, que voltem, arrependidos, quebrantados, para festejarem a festa da salvação. Aqueles, entretanto, Deus, que estão na tua casa e dentro da igreja, mas com o coração endurecido e fechado, que o seu coração agora seja quebrantado em nome de Jesus, para que haja salvação na tua casa, para que haja alegria na tua casa, e para que possamos juntos festejar e celebrar esta grande bênção da salvação, este grande banquete do perdão. Aplica a tua palavra nos nossos corações, Senhor, e visita o coração dos nossos telespectadores, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o seu coração, a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Perdido dentro da igreja. Esse foi o tema da mensagem que o reverendo Hernandes acabou de pregar. A minha oração, meu desejo sincero é que o Espírito Santo de Deus possa ter falado profundamente ao seu coração e que você possa, a partir de agora, estar começando uma vida nova ao lado do Senhor Jesus. Nesse domingo queremos abraçá-lo na igreja presbiteriana mais próxima da sua residência. Escola dominical pela manhã, com classe para todas as idades, sempre começando por volta de 9 horas, culto às 11, às 18 e 19 horas. Você é o convidado do programa Verdade e Vida. Você pode saber a igreja mais próxima através do nosso site, ligando para www.ipb.org.br ou ligando agora mesmo para 0800 119 105. No próximo dia 26 de maio, nós estaremos na Universidade Presbiteriana Mackenzie, ali às 20 horas, num culto proclamando o nome do Senhor Jesus, e você é o nosso convidado especial. Queremos tê-lo ali no Auditório Rui Barbosa, entrando ali pela Rua Itambé, no próximo dia 26. Até o próximo programa, quando estaremos aqui começando a abordagem do tema família, onde teremos, durante todo o mês de maio, estaremos abordando o tema família. E começaremos no próximo sábado com relacionamento familiar. Depois teremos um programa de homenagem às mães, depois vamos falar sobre casados e felizes, e mais no quarto programa do mês, nós teremos 5 programas, pais convertidos aos filhos. E o último programa, no dia 31, nós estaremos falando sobre conflitos em família. Então, até lá, quando estaremos com mais um programa Verdade e Vida, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. O programa Verdade e Vida está disponível em DVDs e CDs para você assistir ou ouvir as mensagens em casa, no carro ou presentear amigos e vizinhos. Ligue agora para 0800 119 105. Fale com um dos nossos atendentes ou deixe um recado e entraremos em contato com você. Ou nos envie um e-mail, verdadevida@ipb.org.br. Ligue agora, 0800 119 105. Ao ligar, comprando ou não, você receberá gratuitamente um Cada Dia, com meditações de coragem e fé para ajudar no seu crescimento espiritual. Este DVD com as mensagens do reverendo Hernandes, Comunicação na Família, Se Deus nos ama, por que sofremos? Até quando devemos perdoar? E um clamor por avivamento, custa apenas R$30. Os recursos de vendas de vídeos e CDs são revertidos na produção e transmissão do Verdade e Vida. Ligue agora para 0800 119 105 ou envie um e-mail verdadevida@ipb.org.br. Se as linhas estiverem ocupadas, deixe um recado. Verdade e Vida, espalhe essa boa notícia.